Aqui como mediadora. Convido também Leandro Moreira Garcia, o diretor-presidente da Prodabel e presidente da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras, professor de pós-graduação na PUC Minas, é bacharel em Sistemas de Informação, pós-graduado em Gestão de Saúde Pública e em Engenharia de Software. É também consultor do SCBA. Bem-vindo. Vamos embora que ainda tem Frederico Lopes, professor da UFRN, doutor em Ciência da Computação, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e pós-doutorado na University of British Columbia, em Vancouver, no Canadá. Tem experiência na liderança de projetos inovadores no contexto de cidades inteligentes com parceiros governamentais. Formada a nossa mesa, vamos dar início, então, ao painel Cidades Inteligentes, Perspectivas e Desafios. E eu passo a palavra agora para a queridíssima Carol Barbosa. Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início aqui ao nosso painel. A Prefeitura do Natal preparou com muito carinho esse momento. E a gente vai conversar sobre cidades inteligentes, porque Natal está, sim, trabalhando e se transformando para ser uma cidade inteligente. Se conectar com os cidadãos, principalmente para conseguir desenvolver mais a nossa cidade. Então, a gente trouxe essa temática aqui, né? A gestão do prefeito Álvaro Dias vem se empenhando bastante e trabalhando para que a gente consiga, sim, fazer nossa cidade natal uma cidade mais inteligente. E nós convidamos, né, o professor Leandro e o professor Fred Lopes para falar um pouquinho das experiências, dos conceitos de cidades inteligentes, porque a gente quer se conectar com todas as pessoas da cidade de Natal. Então, por isso, a gente trouxe um pouquinho esse conceito aqui para que vocês conheçam o que é uma cidade inteligente e como vocês podem ajudar e contribuir para que Natal seja uma cidade cada vez melhor conectada à nossa gestão. Muito bem, deixa eu começar então. Deixa eu ver se eu encontro um passador. Tem um passador aí, amigo? Não está aparecendo. Tá bom, beleza. Vai resolver. Vai aparecer no telão. Espera o começo. Pessoal, enquanto a gente coloca no telão a apresentação ali sobre Belo Horizonte, eu vou falando um pouquinho, depois a gente se atualiza junto com os slides. Meu nome é Leandro Garcia, eu sou presidente da Prodabel. Prodabel é a empresa de tecnologia do município de Belo Horizonte, o município é dono da empresa. Sou gestor do programa de cidades inteligentes por lá, também sou presidente da Associação Nacional de Cidades Inteligentes, que integra diversas cidades pelo Brasil para discutir o tema e trabalhar sobre o tema. Natal tem participado de uma maneira muito ativa na presença de Carol, então para mim é uma honra muito grande estar aqui num evento tão bacana, num lugar tão bacana. Eu vou puxando pela memória o que teria nos nossos slides ali, mas de maneira geral, conceituar cidade inteligente é complicado. Assim. Para começar, o conceito já não é consensuado, né? Se cada um de nós escrever um papel o que é uma cidade inteligente, eu tenho certeza que vão aparecer uma resposta diferente para cada um de nós, né? Tem gente que olha pelo lado de urbanismo, tem gente que olha pelo lado de limpeza da cidade, tem gente que olha pelo lado de sensoriamento da cidade. Como minha área é tecnologia, naturalmente o meu viés é muito tecnológico, né? De maneira global, talvez um exemplo simples é o seguinte: usar o conjunto moderno de tecnologias que temos hoje para atualizar os processos de uma cidade, né? As cidades são entidades assim, que nasceram há centenas de anos atrás, e esses processos existem, muitos deles, há centenas de anos atrás. Na época que eles foram desenhados, construídos, o kit de ferramentas para se desenhar, para se tocar um processo era muito menor, né? Nos últimos 10 anos, as possibilidades tecnológicas para a gente desenhar um processo, atender o cidadão com 1 milhão
de demandas que uma cidade precisa atender é muito maior. Então, o desafio, uma cidade inteligente do ponto de vista de tecnologia, é atualizar os processos, os serviços que uma cidade presta. Opa, apareceu. De acordo com o conjunto atual de tecnologias. Deixa eu ver se eu consigo passar. Não sei, acho que está. Está ligado, né? Muito bem, não está passando. Beleza, tá bom, beleza. Então, essa é aquela imagenzinha clichê que a gente conhece e vê todo dia, né? Quer dizer, os processos das cidades foram desenvolvidos na época que a gente estava num determinado momento de uma revolução industrial que o mundo passava, né? Hoje... Obrigado, meu amigo. Hoje estamos vivendo uma revolução industrial gigante, né, pelas tecnologias novas que surgiram nos últimos anos ou que começaram a funcionar nos últimos anos com a evolução da tecnologia, e os processos precisam se atualizar até chegar aquele momento, né? Uma comparação comum e muito injusta que existe é o seguinte: pô, o banco digital que eu trabalho já é totalmente informatizado, já passou pela transformação digital, e sua cidade não é, né? Então, sua cidade é menos competente do que uma empresa dessa natureza, e essa é uma visão errada, porque quem está fora da gestão de uma cidade não entende o tamanho do pepino, o tamanho do desafio, o tamanho dos processos, né? Quer dizer, um banco digital, por exemplo, que é super moderno, você faz tudo no aplicativo, ele escolhe o público que ele vai trabalhar. Numa cidade, você é obrigado a trabalhar para a população como inteiro, inclusive aquela que não tem nenhum tipo de tecnologia, né? O banco digital escolhe um conjunto de tecnologias para trabalhar e atuar. Uma cidade tem passivos tecnológicos, um histórico tecnológico de 100 anos, pelo menos, 50 anos, pelo menos, que você precisa lidar com aquele negócio. O banco trabalha com uma vertical específica. A cidade trabalha com saúde, com educação, com assistência, com mobilidade urbana, com um conjunto infinito de temas onde... Então, é muito mais difícil mesmo para uma cidade do que para uma empresa que nasceu há 15 anos atrás, uma cidade que tem processos de 100 anos que foram construídos lá atrás, né? Então, o entendimento que a gente tem que ter a esse respeito é importante. É mais difícil na cidade mesmo. Não é porque a gente é o pior de serviço que esse tipo de empresa, não, né? Tá bom, vamos lá. Pô, não está passando. Muito bem, tá bom. Bacana. Essa é uma analogia que eu gosto muito, uma imagem, uma piadinha sem graça, que faz uma boa analogia com o tema de cidades inteligentes por vários motivos, e eu vou tentar explicar o porquê, né? Alguns motivos são muito óbvios, né? Então, aqui a gente tem um conjunto de pessoas trabalhando num processo e alguém oferecendo uma oportunidade de evolução, né? Quer dizer, a piada fala de quanto que você está cego quando você está imerso no trabalho do dia a dia, né? Então, cidade inteligente significa uma oportunidade. O mundo está mudando de acordo com aquelas tecnologias que a gente viu lá. Aquilo lá não é uma revolução da informática, do computador, é uma revolução industrial. Então, o mundo, nesse momento, passa por grandes modificações e as cidades não são diferentes desse processo, né? A resistência para a mudança de processo é comum também, né, em todo tipo de cenário, principalmente em cenários complexos. Essa imagem mostra isso de uma maneira muito clara também. E, assim, eu acho que é difícil, né, de você enxergar grandes revoluções, você só enxerga geralmente depois que elas já aconteceram, assim, né? Olhar para o momento atual e ver que tem alguma coisa que vai mudar o mundo, é difícil de entender que isso vai acontecer, é difícil de visualizar, e eu acho que quem está nesse evento aqui tem uma percepção dessa natureza e consegue enxergar o mundo dessa natureza. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: de um filósofo alemão: a loucura nas pessoas, a loucura no ser humano é rara, mas a loucura em instituições é a constante, assim, né?
Então, isso aqui, de alguma maneira, é loucura, né? Poderia ter um jeito mais fácil, poderia ter um jeito mais legal, mais bonito. Dá trabalho pra caramba, dói, não é indolor, não é fácil, mas identificar as loucuras que nos cercam, as loucuras que a gente trabalha com elas e ter peito, ter moral para mudar, para encarar e trocar processo, é a missão de quem lida com o tema de cidades inteligentes, né? Acho que alguém vai ter que passar para mim. Muito bem, materializando um pouquinho o tema, esse é um gráfico do Gartner que classifica por níveis de maturidade o processo de transformação digital, né? Só para a gente tornar o negócio menos filosófico e mais palpável, né? Eu gosto muito dele porque em uma tela a gente tem a visão global de como se mede a inteligência da cidade do ponto de vista tecnológico, né? Tá bom. Então, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção aqui são 5 níveis de maturidade e a gente tem uma métrica-chave pela qual se mede a evolução de cada cidade nesses níveis de maturidade, né? Desde governo eletrônico, aberto, centrado a dados, completamente digital, e no último nível, mais maduro, são as cidades inteligentes, né? E olha só que legal a métrica-chave. No primeiro nível de maturidade, porcentagem de serviços online que a cidade oferece, né? Porcentagem de dados abertos no segundo nível, número de serviços centrado a dados, né? Onde o dado pilota como o serviço é colocado. E o mais interessante é o último nível, né? A queda do conjunto de serviços que o cidadão demanda para a cidade, né? Então, quanto menor a necessidade do cidadão demandar da cidade um serviço, mais inteligente essa cidade vai ser, segundo o Gartner, que é alguém que entende um pouquinho desse tipo de coisa. E olha que bacana, essa queda ela acontece devido a processos automáticos, né? A automatização. Então o cidadão não precisa pedir, porque a cidade já sabe o que precisa fazer, já conhece as pessoas, já tem uma montanha de dados que ela pode analisar, avaliar e prestar o serviço antes que isso incomode alguém, antes que isso chateie o cidadão. E no próximo slide a gente vai ter um modelo que demonstra isso também. Eu não sei porque eu estou apertando aqui, porque eu acho que não está funcionando. Tá bom, beleza, muito bem. Beleza, bora lá. Como automatizar esse tipo de coisa? Uma cidade como Belo Horizonte gera uma montanha de dados todos os dias, né? Cada pessoa que vai na UPA, cada pessoa que vai à escola, que anda pelas ruas, que passa no semáforo, gera um conjunto de dados, né? Sensores, sistemas, pessoas, cadastros, todo tipo de coisa. Analisar isso com olhos humanos é impossível, né? Então a gente precisa de uma inteligência superior, no mínimo em volume aqui, para que olhe para esses dados e consiga entender o que eles querem dizer, qual a ação que pode ser feita em cima desse tipo de coisa, e essa ação, essa inteligência, né, que aí você usa o termo da moda que mais lhe convier, ela gera gatilhos para que serviços sejam prestados, tudo isso rodando uma infraestrutura compartilhada, né? De maneira geral, é ligar pontos. Quer dizer, um bom exemplo, uma ambulância que está conectada ao semáforo. Em Belo Horizonte, todos os semáforos são conectados e tem a capacidade de telegestão. As ambulâncias também são monitoradas e a gente consegue ver onde que ela está, se ela está atendendo algum atendimento ou alguma coisa dessa natureza. Então, se tem uma ambulância andando na Avenida Antônio Carlos, que é uma importante avenida de Belo Horizonte, alguém vai processar isso em algum lugar, provavelmente na nuvem, e o semáforo vai se adaptar para que essa ambulância tenha prioridade na passagem, né? O conjunto de semáforos vai se adaptar para que isso aconteça, né? Então, ligar pontos é um ótimo sinal de inteligência quando a gente está falando de cidades do ponto de vista tecnológico, né? Passa mais um pouquinho, por gentileza, meu amigo. Muito bem, vamos passar mais um pouquinho, que acho que meu tempo está ficando curto. Aqui é um pedaço da infraestrutura, pode passar também, que eu vou falar de um outro slide mais para frente. E passa mais um, por favor. Muito bem, muito bem. Tá bom, a gente falou de infraestrutura compartilhada. Quer dizer, para a ambulância conversar com ônibus, eles têm que estar conectados na internet, né? Como é que você conecta toda a ambulância, todo o semáforo, todos os ônibus, tudo na internet. E aí, um bom modelo para se implantar ou para começar a implantação dessa natureza, por incrível que pareça,
pode ser a modernização da iluminação pública municipal. Isso aconteceu em Belo Horizonte de 2017 a 2020, onde todos os postes da cidade foram trocados, todas as luminárias foram trocadas por o que a gente pode classificar como luminárias inteligentes, né? Então, cada uma das luminárias, ela ficou muito mais econômica, ilumina melhor, economiza energia e tudo mais, tudo que a luminária sabe fazer, mas cada uma das luminárias em Belo Horizonte é o nó de uma rede de informática, né? São 185 mil pontos em Belo Horizonte que tem um nó de uma rede de informática na frente da casa de todo mundo, ou de quase todo mundo, né? Essa é uma camada de infraestrutura adicional espalhada pela cidade. Uma luminária conversa com a outra através de um protocolo mesh e em algum momento ela chega no concentrador e está tudo conectado, né? Esse é o conceito de IoT, coisas conectadas à internet ou coisas conectadas entre si. Então, essa é uma camada habilitadora de infraestrutura tecnológica que permite implantação de ações de cidade inteligente, né? Por isso que a infraestrutura tem que ser compartilhada. Se a gente for implantar uma infraestrutura para cada ação, inviabiliza financeiramente o processo como um todo, né? Por favor, meu amigo. Aqui é um pedacinho da governança, né? É impossível explorar as infinitas possibilidades do tema sentado em reunião dentro de uma mesa da prefeitura, assim. Então a gente precisa envolver os atores do município como um todo, né? E aí a população, a universidade, o comércio, o cidadão, a academia, a universidade, né? Precisa envolver de uma maneira muito profunda, né? Bobeira achar que um monte de gente super parecida vai chegar num conjunto de possibilidades abertas por esse tipo de tecnologia. Mais um pouquinho. Beleza. Como fazer isso? Eu ouço todo dia, né? Você trabalha na prefeitura, né? Você trabalha no setor público, burocrático, chato, sei lá o quê. Como é que você vai falar de IoT, de cidade inteligente e tudo mais? E a resposta é fácil também, o Gartner também nos ajuda na resposta. É o seguinte, tem projeto que tem potencial para ser tocado no modelo 100 metros rasos, né? Para ser tocado com aptidão ao erro, para fazer teste, errar e fazer de novo e tentar. Tem projeto que não tem mesmo, né? O projeto que regula o SAMU em Belo Horizonte não pode falhar por 10 minutos, né? O hospital paperless que tem em Belo Horizonte não pode falhar por 10 minutos, porque senão ninguém vai ter a prescrição que está colocada, né? Mas alguns projetos têm potencial e vocação para rodar no modelo dessa natureza, né? Bobeira achar que a gente vai conseguir rodar tudo da maneira moderna, ágil e da melhor forma possível, né? Mais um pouquinho, por gentileza. Para fazer com que isso seja aberto de verdade, a gente tem uma área que replica as tecnologias da cidade, um laboratório, lá dentro tem semáforo, tem estacionamento, tem sensores, tem câmeras, tem todo tipo de tecnologia que tem na cidade, e é a área aberta para qualquer pessoa que queira experimentar, que queira sugerir, que queira colocar um projeto para fazer, para errar de qualquer maneira, né? Se os semáforos que tem aqui falharem, não vai bater nenhum carro, não vai atropelar ninguém. Então é a área para errar, né? O setor público é pouco aderente ao erro, ou aceita o erro muito pouco, e isso vai muito na contramão dos processos de inovação, né? Então ter uma área para errar é muito fundamental. Beleza? E é o tanto de coisa que a gente abre, né? Além de um exercício de humildade é muito fundamental, assim. Então a gente abre dados, a montanha de dados toda, ou o máximo possível dentro da lei é aberta, ferramentas, desafios, né? Abrir o coração, falar o que está ruim, o que a gente não consegue fazer de verdade, é muito importante para pilotar ações de toda a natureza, para que as pessoas que estão do outro lado da mesa, que não conhecem o tanto que é difícil, entendam o lado do setor público e assumam um pedaço da responsabilidade por isso, né? Essa é a provocação que a gente faz por lá, né? O que você, como cidadão, como academia, como empresa, pode fazer por um Belo Horizonte mais inteligente, né? Não é papel exclusivo do governo executivo municipal, né? Ele não consegue fazer isso sozinho e não vai conseguir nunca. Tá bom? Passa mais um pouquinho, por gentileza. Carol já falou que eu não estou podendo falar muito, mais um pouquinho. Mais uma, por favor.
Beleza, muito bem, muito bem. Olha só, outra loucura que a gente acaba cometendo ao tratar do tema, né? A gente está falando aqui que digital é legal, que mandar tudo para a nuvem, mandar tudo para o celular é legal, mas a gente esquece que no país que a gente vive, 25% dos domicílios não tem nenhum tipo de conectividade com a internet. Nenhum tipo de conectividade com a internet. Quer dizer, 1 a cada 4 municípios não tem nenhum tipo, né? Se a gente manda tudo para o digital, essas pessoas, esses domicílios estão fora de tudo, né? Estão fora de tudo. Então, um possível efeito colateral que precisa ser mitigado de uma maneira muito profunda é não aumentar a desigualdade, não aumentar a exclusão das pessoas que estão fora desse mundo, né? Em Belo Horizonte, para que a gente consiga evitar que isso aconteça, a gente está iluminando todas as 218 vilas e favelas de Belo Horizonte com sinal Wi-Fi. Nessas favelas moram 372 mil pessoas. Todas vão ter sinal Wi-Fi. Não é na praça, não é na porta, não é no lugar estratégico, é dentro da casa de todas essas pessoas. Além do Wi-Fi, a gente está levando computador para todo mundo que não tem computador recondicionado, ora taxado como lixo eletrônico, a gente recondiciona, ele vira um computador apto a servir à inclusão digital, e a gente está levando capacitação para essas pessoas também. E aí, capacitação para a inclusão digital, um momento atrás era ensinar as pessoas a usar o computador. Não é suficiente mais, né? Para ter uma inclusão verdadeira, é preciso que a gente ensine as pessoas, que a gente capacite as pessoas para serem profissionais de tecnologia, né? É um mundo ainda muito restrito, muito masculino, muito exclusivista ali, e não se faz processos criativos sem diversidade, né? Então, você pode olhar por um ponto de igualdade de gênero e tudo mais, mas, além de tudo isso, é inteligente, é desenvolvimento econômico, é trazer dinheiro para o município, né? Quando você capacita uma pessoa para ela trabalhar como profissional de tecnologia, ela traz dinheiro para a casa dela, às vezes dinheiro do exterior, como eu estava conversando com o professor Frederico ali, né? Então, inclusão digital é ponto fundamental para quem quer levar serviço para a nuvem, senão você vai deixar muita gente de fora, né? Pode passar mais um pouquinho, inclusive para criança. Ó, a criança aprendendo computação, aprendendo a programar a partir de 5 anos de idade. Olha a cara de quem aprende a programar, como é que fica mais bonita. Mais um pouquinho. Vamos para o último, os idosos e LPIs da mesma maneira. Beleza, eu sei que não existe regra, não existe fórmula mágica, mas se a gente pudesse falar o que é preciso para alcançar esse tipo de coisa, eu tentaria colocar essas 3 coisas, né? Coragem, né? Para pisar onde os bravos não ousam, né? Como já disse nosso amigo Dom Quixote, muito trabalho e resiliência, não é fácil, não é mole, não é indolor, e uma boa pitada de rebeldia, né? Para a gente encontrar a loucura que faz parte do nosso dia a dia, foi sempre assim, vai continuar sendo e tal, a gente precisa de ser rebelde, de discordar e de fazer bagunça no lugar que a gente trabalha, né? Acho que é isso. Muito obrigado, pessoal, e eu fico à disposição para a gente debater. Agora o professor Frederico Lopes vai iniciar a apresentação dele. Pessoal, quem tiver perguntas, né, pode, por gentileza, escrever num papelzinho ou procurar as pessoas de apoio para conduzir aqui, que após a apresentação do professor Frederico Lopes, nós vamos abrir para perguntas, tá bom? Bom dia, pessoal. Só esperar aí os slides entrarem, mas já aproveito para agradecer aí o convite de participar desse painel, né? Agradecer a Carol, a Joana, né? Estamos muito felizes de estarmos aqui, né, falando um pouquinho sobre cidades inteligentes, que é algo que a gente também vem trabalhando aí desde, pelo menos, 2014, 2015, onde as nossas primeiras ações, nossas primeiras conversas, nossas primeiras reuniões sobre cidades inteligentes fora do Instituto Metrópole Digital foi justamente com a Prefeitura, né? Então, é muito bom estar aqui com a Prefeitura
E muito bom também falar depois do professor Leandro, porque ele já conceituou tudo, ele já explicou tudo, então fica bem mais fácil, bem mais leve para mim agora chegar e falar para vocês sobre cidades inteligentes, né? Então, até porque a gente vive em cidades que, convenhamos, até agora, pelo menos, de um modo geral, obviamente, não são nada inteligentes, né? Então, cidades gigantescas, cada vez mais cidades gigantescas, né, onde a gente tem cada vez mais problemas sociais. Então, como é que a gente pode dizer que cidades assim são cidades realmente inteligentes? Né? Enquanto a gente estiver convivendo com esse tipo de imagem, a gente consegue observar que a gente tem muito ao que avançar ainda, né? Então, só para conceitualizar rapidamente, embora o professor Leandro já tenha feito isso de um modo muito mais lúdico e muito mais profundo, né? As cidades inteligentes são aquelas nas quais os aspectos sociais, empresariais e tecnológicos são suportados por tecnologias da informação e comunicação, né, e são alcançadas quando os serviços públicos e privados oferecidos operam de maneira integrada, acessível e sustentável. Então, essas palavras-chave aí, integrada, isso é muito importante. E acessível, se vocês pensarem bem no significado dessas palavras, o professor Leandro falou em tudo isso na palestra dele, né, e sustentável, enfim. Então, isso trazendo para as prefeituras, para as cidades, uma visão mais, né, onde a prefeitura é mais aberta a mudanças, os cidadãos eles estão integrados, eles são participantes das decisões, né, da prefeitura, tentando trazer uma cidade mais agradável de se viver. Né? A adoção de tecnologias habilitadoras, que o professor Leandro também chegou a falar de algumas dessas tecnologias. Né? O conceito de cidades inteligentes já é um conceito relativamente antigo, né? Muito usado em outras áreas, né, como arquitetura e urbanismo, né, mas que, nos últimos anos, a TI começou a se apropriar também desse conceito, justamente por causa dessas tecnologias habilitadoras. A gente vai já falar rapidamente sobre elas. Né. Eu represento esse projeto lá no Instituto Natal Digital, o projeto Smart Metrópolis. A gente vem trabalhando, falando rapidamente sobre algumas ações, né, a gente vem trabalhando desde 2015 no contexto desse projeto. A prefeitura não está aqui, mas ela já esteve, né, lá no início como parceira da gente, né, e a gente está retomando agora, logo em breve, essa parceria. Mas hoje a gente já tem soluções, né, eu botei aqui só as instituições que já têm soluções de cidades inteligentes rodando, né, ou em estágio de implantação. Então, a gente tem parcerias com Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, qualquer ocorrência hoje nas estradas, que a polícia vá fazer o atendimento, né, de um acidente, por exemplo, passa por um sistema que a gente desenvolveu com eles, no contexto do Smart Metrópolis. Né, Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria de Segurança Pública do Estado, Ministério Público do Rio Grande do Norte e também várias ações dentro do campus da universidade. Aqui, obviamente, eu não vou falar dessas ações como modo geral, mas só para mostrar o quanto de ações a gente já vem desenvolvendo nesse contexto de cidades inteligentes, usando aquelas tecnologias habilitadoras, mas que a gente tem uma autocrítica também. Mesmo assim, a gente vê alguns problemas nas nossas ações. Por exemplo, poucas delas têm uma relação muito forte com o cidadão, né? Que é algo que a gente está tentando mudar nesse contexto ainda do projeto. Então, né, são soluções que usam... Por exemplo, essas aqui são todas ligadas à segurança pública. Né? São soluções, todas elas reais e algumas delas já em produção. Né? Usando inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas. Né? Outras soluções mais voltadas para a gestão pública de um modo geral. Né? E também soluções que a gente vem, aí sim, podendo brincar bem mais, podendo... arriscar bem mais dentro do contexto do campus da universidade, né, são soluções que a gente chama de Smart Campus, né, chegando até a desenvolver drones, equipamentos, hardware para monitoramento de consumo de energia, qualidade de energia, etc. Né? A gente vem também tentando trabalhar, se aproximar um pouco mais do cidadão, principalmente tentar mostrar o que é esse conceito de cidades inteligentes, né, para com que ele consiga também cobrar um pouco isso dos gestores públicos de um modo geral, né, que realmente as nossas cidades têm que evoluir nesse sentido. Então, a gente sempre vem tentando fazer matérias, né, que são publicadas aí na mídia. Aqui, por exemplo, no começo da pandemia, a gente desenvolveu uma solução que foi usada, que diariamente passava na televisão, né, mostrando como é que estava o nível de afastamento social do cidadão, mostrando o nível de vacinação, etc. Enfim, uma série de coisas que a gente vem desenvolvendo. A gente também desenvolveu
há 2 anos atrás, né, junto com o Sebrae, FEComércio, Fierne, né, uma proposta de cidades inteligentes no contexto de Natal, uma proposta não de ação, mas uma proposta de pensamentos, de ideias bem ainda abstratas, né, onde é que a gente pode tentar atuar em vários contextos diferentes, urbanismo, empreendedorismo, educação, economia, e a gente, na época, distribuiu, né, com os candidatos e com a população de um modo geral. Enfim, então, também está disponível aí na internet. Enfim, como é que a gente consegue fazer esse tipo de aplicação? A gente consegue justamente por causa daquelas tecnologias habilitadoras. Que tecnologias são essas? O professor Leandro falou de algumas, né? Então, 5G, que é o que está mais em moda nesse momento, né? É o que a gente está falando o tempo todo. Até porque no Natal, há 1 mês atrás, começou a ativar a 5G. Então, provavelmente vocês já começaram a experimentar o uso da 5G em alguns lugares pontuais da cidade, e logo isso vai estar mais enlarguecido. E é tanta velocidade, é tanta conectividade, que vai, com certeza, fazer com que a gente tenha mais possibilidades ainda de aplicações mais profundas nesse contexto de cidades inteligentes, né? Usando mais forte ainda a internet, possibilitando a gente usar mais forte ainda a internet das coisas, né? Mas tem outras questões envolvidas também, outras tecnologias, como computação em nuvem. Uma coisa que está muito em aberto ainda, que ainda é um pouco complexo de fazer, que é a interoperabilidade entre sistemas. Né? Uma cidade, para ser inteligente, você tem que prover interoperabilidade entre sistemas. Esses dados, esses sistemas, eles têm que se conversar. Você não pode você não pode tentar resolver um problema olhando com uma visão muito restrita. Por exemplo, eu não posso resolver um problema de educação na escola que eu sou o diretor, na escola estadual que eu sou o diretor, se eu olhar só para dentro da escola. Eu tenho que olhar para fora da escola também. Vários eventos que estão ocorrendo do lado de fora da escola, várias características que estão ali do lado de fora da escola, estão influenciando nos resultados positivos ou negativos que os nossos alunos estão tendo. Então, você tem que ter uma visão mais holística da coisa. E, para ter isso, você precisa de integração, de interoperabilidade entre os sistemas. E isso ainda é um desafio na engenharia de software. Blockchain para promover segurança, inteligência artificial, né? Tudo isso está gerando muita informação e a inteligência artificial vai ser muito beneficiada. Carol, eu trouxe aqui, desculpa que tem um pouco mais de texto, né? Mas eu trouxe aqui algo que eu vejo um pouco de alguns desafios que podem talvez estimular, né, iniciar a nossa discussão. Óbvio que a gente vai estar pronto aqui para também debater com o público, né? Mas, por exemplo, desafios de gestão, né? Promover iniciativas que aproximam o cidadão e a discussão dos problemas da cidade. Isso é, tornar o cidadão como co-criador dessas soluções. Né? O professor Leandro falou nisso. Né? Você não adianta, inclusive, a gente continuar na resolução dos problemas numa visão restrita só de um público pequeno. Né? A gente, por exemplo, gestores da cidade. Lógico que eles entendem muito de cidade, mas se a gente aproxima o cidadão, né, você também tem outras visões ali para juntos tentar resolver aqueles problemas, né, e evitar uma visão mais simplificada, evitar a intensificação de disparidades sociais. O professor Leandro falou disso também. Né? Na hora que ele falou que 25% das casas no Brasil não tem conectividade, na hora que eu faço muitas de que são puramente tecnológicas, eu estou retirando esses 25% dessas residências do circuito de ter o direito de usar essa tecnologia. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Né? As soluções elas devem ser inclusivas, colaborativas. Né? Fraco engajamento do poder central nas iniciativas de cidades inteligentes. Obviamente que eu não estou falando de um caso específico, eu estou falando de um modo geral. O que a gente vê muitas vezes é que os gestores centrais eles não estão muito engajados, eles não veem o potencial, muitas vezes ainda, de onde essas soluções podem chegar, do quão cidades inteligentes, as cidades podem se transformar realmente inteligentes. Né? Então, e a gente vê na literatura, em vários exemplos, em vários casos que a gente já visitou aí mundo afora, né, que realmente a coisa pega muito melhor quando o gestor central ou os principais gestores da cidade eles estão totalmente envolvidos, engajados e sabem o potencial que aquelas ações podem trazer. Né? Necessidade de incremento nas parcerias público-privadas, né, e institutos de pesquisa, obviamente, porque tudo que envolve tecnologia, inovação, você tem um grande leque de oportunidade aí de parcerias. Né?
E alguns desafios tecnológicos, né? Um deles, por exemplo, que eu destaco é a questão da mão de obra, né? Na hora que é um desafio que a gente está passando, porque a gente tem uma escassez muito grande de mão de obra em tecnologia, não só aqui em Natal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente está observando isso, né? Então, e aí o que é que a gente tem visto nos órgãos de um modo geral, né? É que onde a gente vem visitando, vem conversando, né? É que as equipes de TI desses órgãos elas são muito escassas, elas estão preocupadas em deixar rodando o que já roda hoje, os sistemas que já rodam hoje. Elas não têm como fazer o que o professor Leandro estava falando, que é inovar, é arriscar, principalmente porque o pessoal é muito restrito, né? Tem muito pouca mão de obra dentro das instituições. Uma integração, interoperabilidade mais proativa entre os sistemas, eu já tinha falado sobre isso, né? E outro desafio, garantia de segurança e privacidade, né? Por uma vez que a gente está gerando tantas informações, tantos dados, nós, como cidadão, a gente também fica... existe um risco maior de dados importantes sobre nossas vidas vazarem, etc. Então, a gente tem que ter um cuidado. Isso é um outro desafio que o mundo inteiro está discutindo. Então, esses desafios, de um modo geral, não são desafios natalenses, não são desafios brasileiros, são desafios que a gente vem observando no mundo como um todo. Afinal, o tópico Cidades Inteligentes com tecnologia ainda é muito recente. Eu acho que é isso. Aqui tem um site também, um e-mail. Se vocês quiserem depois entrar em contato, fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigado. Bora voltar para o centro, né? Vamos voltar aqui para o centro. Eu acho melhor aqui, porque eu fico olhando para um sentido só, né? Eu não fico para um lado e para o outro, não? Bom, nós vamos aqui começar ao nosso debate, né? Vamos fazer algumas perguntas. Então, quem tiver pergunta, por favor, envie ou pode levantar a mão que o microfone vai até vocês. Mas eu vou começar aqui com uma provocação, né, para o professor Fred e Leandro, é que a cidade inteligente, como o Leandro falou, é uma questão de oportunidade, né? E a gente precisa pensar essa oportunidade envolvendo as pessoas. A Prefeitura do Natal ela está com essa gestão de se conectar com as pessoas, fazer uma cidade para as pessoas. Então, o relacionamento com o cidadão tem sido um ponto muito forte para a questão do desenvolvimento da nossa cidade inteligente. E aí a gente gostaria de saber que oportunidades mais a gente pode gerar para esses cidadãos, para essas pessoas, para que eles se envolvam nos projetos de cidades inteligentes e tornem a nossa cidade mais inteligente. Carol, esse desafio é gigante mesmo, porque, de maneira geral, o cidadão é descrente quanto ao poder público, né? Então, essa mobilização é muito fundamental. Eu acho que a gente tem que... como alguém fala sobre mineiro, e comendo pelas beiradas, assim, né? Então, eu acho que conversar com universidade, conversar com lideranças específicas, acho que é questão de tempo até que esse envolvimento aconteça de verdade, né? Belo Horizonte tem um ecossistema empreendedor muito grande, assim, e a maioria das empresas de tecnologia que nascem por lá, já nascem com preconceito com o setor público. Não, eu quero criar um negócio para vender direto para o consumidor final. E quem mais compra tecnologia no Brasil hoje é o setor público, sem dúvida nenhuma, né? Quem mais tem recurso. E essas empresas ficam de fora, sendo que poderiam contribuir muito, né? Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, muito difícil de ser feito mesmo, e que a gente tem que começar em nichos. Esse evento é um exemplo de uma forma muito boa da gente fazer esse tipo de coisa, né? De desmistificar o setor público, e eu vejo com bastante esperança o futuro, assim. Eu tenho visto gestores públicos muito bem preparados, assim,
assim, pelo Brasil todo a gente participa muito de eventos dessa natureza, né? E acho que as pessoas estão muito mais bem preparadas, como é o seu caso, que tem cuidado de assuntos dessa natureza aqui em Natal. Então eu sou bastante otimista por essas razões assim, mas não é mole mesmo não. Mobilizar para que participe é difícil. E a gente tem que ter humildade para saber ouvir de verdade mesmo as pessoas, né? Olha só que interessante. Nesse programa de Vila e Favela, o processo de autenticação para você entrar na rede Wi-Fi era um processo onde a pessoa tinha que cadastrar lá nome, CPF, data de nascimento e um punhado de coisa. E dava um trabalho danado, porque a senhorinha que mora lá no meio da favela de Belo Horizonte, ela sabe YouTube, WhatsApp, um monte de coisa, mas ela não sabe, ela não tem e-mail, ela não sabe botar a data de nascimento no formulário específico, né? E no meio do processo, um cara parou, gente, um pedreiro que tinha um AP na casa dele, lá pendurado. Ele falou, bicho, o povo tá me xingando aqui, tá falando que o projeto é só para mim e tal, por que você não muda essa entrada aí, bota só nome e CPF, tá bom demais, não serve, não? E aí o nosso UX expert lá falou, não, porque sei lá o que e tal. Quer dizer, o pedreiro que não tem nenhuma capacidade tecnológica, nenhum estudo nessa linha, sabe muito mais do que o especialista em interface com o usuário que eu tinha, que fez análise 200 vezes. Então a gente tem que ter humildade para ouvir, para aceitar também, mas não é mole não, é difícil. E concordo, e complementando, para atrair o cidadão, você tem que ter você tem que conseguir mostrar para ele que vale a pena, né? Tem que valer a pena para ele se envolver naquilo ali. Então, para ganhar essa confiança, existem algumas técnicas, algumas metodologias, como o Living Labs, por exemplo, né? Os Living Labs, eles conseguem reunir essas pessoas. Então, acho que são experiências que podem, na hora que você faz uma comunidade e vai dando certo, você consegue ir espalhando e realmente agregar essas pessoas, aproximar essas pessoas. A Prefeitura está num projeto, aí em breve nós teremos um plano de cidades inteligentes para consolidar as nossas ações e também ter um direcionamento, né? Qual é a cidade inteligente que Natal deve ser, né? Então, a gente está aí nessa parceria com o IMD e muito em breve vai se consolidar. Quem tem perguntas aqui? Pois não? Fale seu nome, por favor, e pode fazer a pergunta. Oi, bom dia, professor Fred. Meu nome é Cleiton Barreto, eu sou aluno de análise de sistemas lá do IFRN. A gente teve uma experiência de um projeto de um bairro inteligente aqui na Grande Natal, que é ali em Ceará-Mirim. E também tem um outro modelo em Caucaia, se não me engano, no Ceará, e que lá você tem até servido porque tem um polo de trabalho, acho que é um polo petroquímico, um polo, acho que é PECEM, né? Que está lá, que serve para... Aqui não houve muito não se conseguiu muito êxito porque você não tem um mercado, né? Você não tem um emprego, geração de renda. A gente acredita que só implementar um bairro inteligente, sem ter a geração de renda, de emprego, inviabiliza muito dessas propostas, né? No caso, em Belo Horizonte, houve também essa dificuldade de implementação, e no caso do professor Fred, aqui em Natal, existe já uma parceria com o município para uma gestão mais profícua de implementação de inteligência das coisas para algum bairro específico da cidade, alguma zona, que a gente consiga agora com 5G bem implementada? Vou inverter a ordem agora. Esses casos aí que você citou, Cleiton, obrigado pela pergunta, do Ceará e daqui do Rio Grande do Norte, eles têm alguns problemas. Assim, eles terminam levantando um pouco o nome, esse conceito de cidades inteligentes, chamando a atenção da comunidade, da sociedade, mas eles têm um problema que é um problema muito, no meu ponto de vista, muito grave, porque uma cidade inteligente, para você ter conforto, segurança, qualidade de vida naquela cidade, tem um princípio básico, que esse princípio tem séculos já, que a humanidade conhece, que é você morar próximo onde você trabalha, onde suas crianças estudam, onde você tem o seu lazer, né, onde você consegue comprar, fazer seu mercado, ter isso relativamente próximo da sua cidade. E nesses dois exemplos que você citou, eles são muito distantes. Eles são muito distantes dos grandes centros. Então, poucas pessoas que vão morar nessas localidades, nesses bairros inteligentes, vão conseguir trabalhar lá dentro. E vão passar horas se deslocando por dia. Então, você já tira uma premissa muito importante de uma cidade inteligente, que é essa
distância muito grande. Então, os bairros eles foram pensados de um modo bem tecnológico, né? Mas pouco integrado com a comunidade de um modo geral. Então, esse é um grande problema que eu vejo. Então, um bairro desse... É difícil um bairro ser inteligente e a cidade não ser, e vice-versa. Porque ele está interligado com o todo. Né? O bairro ele não é sozinho. Se ele fosse sozinho, ele seria uma cidade. E nem as cidades são sozinhas. Né? Você pega aqui a Grande Natal... existe uma dependência muito grande de relações das pessoas que moram na cidade, trabalham na outra, enfim, mas o filho estuda, enfim. Então, é o uso um pouco, talvez, não apropriado do conceito de um modo geral. Natal, como o Carol falou, a gente está justamente pensando agora, né, a gente está fazendo a parceria, pensando no plano de cidades inteligentes de Natal, onde a gente pensa em algumas ações que consiga aproximar o cidadão, né, de talvez living labs, etc. Mas não é que seja esse bairro inteligente. É até injusto, no meu ponto de vista, né? Você vai ter um bairro inteligente e os outros não, né? Então, não, isso. Aí você pode ter cases, né, para poder ir, pilotos, etc., que são bem interessantes. Mas obrigado pela pergunta. Boa, Cleiton. E assim, um pedaço importante das ações também acaba sendo invisível depois de algum tempo, né? Essa implantação da troca das luminárias de Belo Horizonte, ela causou um efeito importante. Olha só, a maior demanda no aplicativo de serviços da cidade, antes da implantação, era sobre iluminação pública. Minha lâmpada está queimada em frente de casa. Está acesa durante o dia. Era a maior demanda, um número muito alto que eu não sei de cabeça. Hoje, não existe esse serviço mais no aplicativo, porque a luminária sabe o seu próprio estado, comunica o seu estado, que sabe qual deveria ser, faz uma comparação, se tiver uma diferença, alguém lá vai e corrige, né? Então, a gente eliminou todas as demandas do cidadão por esse tipo de serviço. Mas é difícil de ver, né? É difícil do cidadão perceber isso acontecendo, perceber esse tipo de mudança, né? Então, a percepção é mais lenta do que o processo de implantação também, né? Estacionamento rotativo, digital, que agora tem em Belo Horizonte também, foi um projeto super bacana, mas é invisível para a grande maioria das pessoas, né? Então, os projetos visíveis são poucos mesmo, né? E geralmente são muito nichados, assim, né? Atende um pedaço específico da população. Então, gerar essa sensação no cidadão não é fácil e leva algum tempo, leva alguma reflexão do cidadão para parar e pensar sobre aquilo. Então, a sua colocação é muito importante, porque você tem razão, é difícil de se classificar e mais ainda de se perceber esse tipo de cenário, né? Bom dia, meu nome é Divaldo, eu sou um agente na plataforma de e-commerce de nome Atomy, uma plataforma global, e a gente quem faz transações com criptoativos, criptomoedas, é usada a rede blockchain, tá? E eu vi na palestra que foi mencionado sobre blockchain, gostaria de saber se nesse sistema de cidade inteligente a rede blockchain está sendo utilizada e em que quantidade, em que dimensão, né? Porque é uma rede considerada segura, descentralizada. Então, a minha pergunta é para vocês, né, para todos, como é que está sendo utilizada, em que quantidade, né, sei lá, está sendo usada a blockchain, tá bom? Obrigado. Boa, Divaldo, muito bem. Blockchain é uma dessas tecnologias que prometem mudar o mundo, né? Eu ainda tenho algumas dúvidas, apesar de gostar muito. Em Belo Horizonte, o estacionamento rotativo digital ele foi feito da seguinte maneira. A gente credenciou pontos de venda, tecnologias de toda a natureza que podem ser vendedores de tickets para se estacionar o carro. Então, se você tem um aplicativo do Banco Inter, dentro do aplicativo você habilita o seu carro para parar numa vaga de estacionamento público. Você tem um aplicativo da Prodabel, você habilita de lá outro banco, outro serviço de qualquer natureza, e por lá, cada transação feita desse tipo é registrada numa blockchain privada, né? Então, esse é o case que a gente tem de blockchain por lá.
Quer dizer, o papel fundamental do blockchain é ser um ator garantidor de segurança com a garantia tecnológica, né? E isso no setor público, você tem a própria prefeitura já é um ente que a gente parte do princípio que você pode confiar nele. Um banco é um ente que parte do princípio que a gente pode confiar nele, né? Então, eu vejo aplicações muito pontuais, como esse tipo de aplicação que eu citei, que roda em Belo Horizonte hoje dessa maneira. Gosto muito da tecnologia, mas eu tenho alguma dúvida ainda se esse negócio muda o mundo de verdade, sabe? Não tenho certeza não. A gente pode até bater um papo sobre isso depois, acho que vale a pena. Falando rapidinho, primeiro porque não existe bala de prata, né, professor Leandro? Então, assim, blockchain é interessante para alguns casos, não para todos os casos. Né? Nem sempre, até porque existe um esforço computacional tremendo ali por trás para você garantir que aquelas regras vão ser, né, que tudo vai ser processado e tudo mais. Então, mas sim, eu acho que dá para aproveitar esses exemplos, o exemplo que o Leandro colocou é um exemplo interessante. Né? A gente, por exemplo, eu tenho um aluno de doutorado que vem trabalhando no contexto de integração de plataformas para garantir confiabilidade naquelas informações, segurança naquelas informações, etc. Né? Mas tem exemplos para cidades inteligentes mais clássicos, por exemplo, transferência de imóvel. Né? Quem nunca ouviu falar de um imóvel que o cidadão vendeu aquela residência a duas pessoas ao mesmo tempo? Né? Então, com blockchain você consegue potencialmente resolver esse tipo de problema, né? Onde você tem várias entidades, o cartório, a prefeitura, né? Enfim, o banco, né? Cada um garantindo que parte daquele processo já aconteceu e que nunca vai ser vendido duas vezes, né? A mesma pessoa vai vender ao mesmo tempo duas vezes o mesmo imóvel, enfim. Então dá para usar sim, né? Mas as iniciativas estão iniciando. Oi, bom dia. Meu nome é Carlos, eu sou auditor fiscal aqui em Parnamirim, trabalho na parte de TI. Eu sou a equipe inteira de TI lá da tributação, trabalho com mineração de dados, etc. A minha pergunta é, quando começou o projeto de vocês, como foi para chegar no gestor e conscientizar ele e conseguir esse apoio junto? Vocês já chegaram com alguma coisa pronta para encantar o cara ou chegou lá para explicar, para depois conseguir o apoio? Como é que foi esse primeiro contato? Bom, engraçado que eu falei nisso há pouco tempo, né? As equipes geralmente são escassas, e você acabou de dizer que lá a equipe é vocês apenas, né? Olha, no meu contexto especificamente, no contexto do Smart Metrópolis, lá no IMD, o que a gente faz com os gestores... Tem dois caminhos. Às vezes o gestor já vem para conversar com a gente, porque ele já sabe mais ou menos o que é que ele quer, né? Mas geralmente a gente vem, como a gente fez com a Prefeitura de Natal, a gente vai conversar, a gente tem que entender as dores, os problemas, né? A gente vem sim com alguns conceitos, algumas ideias, mas que elas têm que ser debatidas, pensadas, e, enfim. Então, em geral, são bem abertos, a gente é bem aberto, né? E tem acontecido assim, né? De ser bem aberto para discutir ideias, escolher quais caminhos que a gente quer fazer e seguir em frente. Bom, Carlos, né? É um ponto fundamental mesmo, assim, sabe? Se o gestor não acreditar, não for bom no negócio, não vai para frente de jeito nenhum, né? Porque demanda grana, não tenha dúvida disso. Mas, assim, eu acho que faz parte... No mundo ideal, um gestor de saúde, por exemplo, é um cara, uma pessoa que entende de tecnologia, né? O de educação da mesma maneira e entende do conjunto de ferramentas que ele pode utilizar para isso. A gente sabe que isso nem sempre é verdade, então cabe a nós, assim, talvez as cabeças de tecnologia, saber conversar a língua de quem está do outro lado, né? Se eu chego... lá em Belo Horizonte... na conversa com BH Trans, que é a empresa responsável pelo estacionamento rotativo, vamos implantar blockchain. Para ele, não quer saber se é blockchain, se não é, o que vai acontecer e tudo mais, né? Então, a gente tem um papel fundamental de traduzir aquilo e de entender o lado dele mesmo, né? Assim, implementar uma tecnologia porque ela é mais moderna, porque ela é mais bonita, é mais nova, é bobeira, né? Então a gente tem que ter um bom link entre o conjunto de tecnologias e as dores reais de quem sofre dessa área de negócio, e fazer essa tradução não é fácil mesmo. A nossa área demanda um estudo, demanda algumas classes de psicologia, antropologia, lá acho que nos ajudaria muito nesse processo.
Pessoal, nós estamos com o tempo aqui um pouquinho apertado, então, como já tem 2 perguntas inscritas, nós vamos fechar aqui essas 2 perguntas, tá bom? E aí eu vou pedir só a Leandro e ao professor Fred que a gente seja assim, tente ser o mais sucinto na resposta, mas que consiga atender aqui as 2 perguntas, tá bom? Obrigada. Bom dia, professores. Me chamo João Arthur. Eu queria saber um pouquinho mais da tecnologia. Eu vi que você, além de automatizar a parte da iluminação lá de BH, mas também a iniciativa de Wi-Fi para a população. Se a tecnologia que está sendo um pouco incipiente de Wi-Fi por a luz, não seria uma proposta interessante para vocês? Sei que tem ainda a limitação de potência, de raio, de alcance e tudo mais, mas é algo que está sendo estudado, principalmente lá no UFRN, inclusive, como uma proposta para ser colocada em ação. Muito bem, Arthur. Então, essas coisas não se relacionam. A rede utilizada na iluminação pública é uma rede com uma restrição de largura de banda muito grande. Ela não é suficiente para levar o Wi-Fi para a vila e favela. Para levar o Wi-Fi para a vila e favela, a gente chega com fibra ótica, com energia elétrica e enche as favelas de AP, o que é muito difícil mesmo, assim, sabe? Então, uma favela pequena em Belo Horizonte, sei lá, um AP dentro da favela, a história do sinal de rádio, né? Quanto maior a banda, menor o alcance, né? Então, uma favela cheio de muros, cheio de prédio, becos pequenos, o sinal bate em todas aquelas paredes ali e reduz a sua potência. Geralmente, a média é que um AP externo de altíssima qualidade atenda um raio de uns 40 metros só dentro de uma favela, né? Então, o negócio para levar AP é grana, fibra ótica e muito trabalho de campo mesmo. A iluminação pública não ajudou nesse processo. Nossa última pergunta. Bom dia, eu sou Emanuele Marques, sou agente local de inovação do SEBRAE e nós estamos sendo capacitados para atuar no Ali Ecossistemas, né, que vai ser a primeira versão aqui no estado. E nosso objetivo é conectar os atores, as universidades, a prefeitura, para tentar fortalecer esse nosso ecossistema. A minha pergunta é se levar o conceito, né, essa discussão sobre cidades inteligentes, para as cidades interioranas, que ainda têm um nível de maturidade muito baixo, né, em relação ao ecossistema, se é adequado ou se é cedo, qual é o momento, né, ideal para levar essa discussão para os nossos atores. Muito obrigada. Vou responder rapidinho aqui, passar para o Leandro. Assim, no meu ponto de vista, o momento é adequado, já está passando, assim, tem que ser o mais rápido possível, até porque a solução que se usar em Natal, enfim, a estratégia que se usar em Natal não vai ser aplicada em Mossoró, que não vai ser aplicada em Apodi, que não vai ser aplicada em Caicó, que não vai ser aplicada em, sei lá, em uma cidade pequenininha, José da Penha, né? Mesmo cidades equivalentes em tamanho, também tem características muito diferentes. Então, na verdade, essa discussão ela é muito, de um modo proativo, é muito boa que ocorra logo em cada cidade, em cada comunidade, de modo que a própria comunidade consiga, junto com seus gestores, chegarem a conclusões de estratégias, de ações, de mecanismos que tornem a cidade mais inteligente, né? Então, acho que estamos no momento adequado, o quanto antes. Concordo com o professor Fred também. A gente não pode, o tema não pode ser elitista, né? Só a Carol, que tem um orçamento de sei lá quantos milhões, que vai implantar, né? Uma cidade menor é mais fácil, quem não tem nada é mais fácil começar já num caminho desse tipo do que quem já tem um passivo muito grande, um legado muito grande. Então, eu acho que o tema precisa estar no radar das menores cidades. Talvez o desafio delas é mão de obra para pilotar essa questão, né? Mas tem que ser levado, sim, concordo plenamente. Bom, infelizmente nosso tempo esgotou, não temos mais tempo para perguntas,
Mas eu gostaria de agradecer, né, em nome da Prefeitura, da secretária Joana, do prefeito Álvaro Dias, ao professor Leandro Garcia, ao professor Frederico Lopes. E quero fazer um pedido a vocês. Todo mundo abre o Instagram, segue a Natal Prefeitura no Instagram, que lá tem todas as ações da Prefeitura relacionadas às cidades inteligentes, os pontos de Wi-Fi conectados na cidade. E a Prefeitura quer se conectar às pessoas, quer se conectar a cada cidadão. Então, passa lá no stand da Prefeitura do Natal. Tem muitas ações bacanas lá que vão acontecer, gamificação e brindes para todos vocês, tá bom? Obrigada, pessoal.